Estava aqui pensando com os meus botões. Seria possível ganhar muito bem sem ser especialista em coisa alguma? A resposta que eu tive assim internamente é que não. Porém, contudo, todavia, a forma como eu vejo uma pessoa especialista talvez seja diferente da ideia geral que nós temos. Como, por exemplo, alguém que fez uma pós-graduação, um mestrado e doutorado. Eu acredito que o caminho da especialização é só um efeito colateral do foco em algum resultado, uma meta, um interesse peculiar, particular nosso, em entender como algo funciona e em como se resolve um problema em diferentes nuances. Nós podemos chegar até a fazer um curso superior, um MBA, um mestrado, doutorado, uma pós-graduação, acrescenta bastante, com certeza, não tenho dúvida. Mas, se nas nossas inclinações, nossas buscas pessoais, nosso foco em obter certos resultados, aquele conhecimento todo não é utilizado, então nós não acabamos nos tornando especialistas naquilo. E especialidade, para mim, requer um foco sustentado por muito tempo em alguma coisa, para gerar respostas diferentes das triviais, do senso comum, da generalização de soluções. Nós podemos, então, demorar uma vida toda para nos tornarmos especialistas em alguma coisa, porque nós ficamos mudando de foco o tempo inteiro. Nossa, eu sei bem como é isso. Mas pode ter certeza que algo vai ligar, alguma coisinha vai ligar na nossa trajetória, que vai ser de fácil identificação lá para frente, olhar para trás e falar: "Ah, eu fiquei boa em fazer amigos". A especialização, ela significa o contrário de generalização, na minha cabeça mesmo, né? A especialização vai estar mais próxima de um aumento de complexidade naquilo que se faz e como se enxerga um determinado problema, mas, porém, para as outras pessoas vai parecer simples aquilo que a gente está fazendo. Porque para chegar no simples, a pessoa teve que fazer um pensamento complexo. Porque a capacidade de sintetizar e simplificar, potencializando aqueles resultados melhores do que a média, né? A capacidade de ter resultados melhores, ela vem da especialização, do mergulho naquilo, de olhar por vários ângulos. Então, o especialista, ele sabe aqueles 20% que trazem os 80% de resultado. O especialista, ele não fica só naquela área. Ele vai fazer um mergulho transversal. Ele vai ver outras áreas do conhecimento, porque ele precisa entender o problema sob diversos ângulos. Cá entre nós, então, o especialista é aquela pessoa obcecada por um problema específico, ou uma série de problemas que se conectam. E isso dá a ele uma habilidade de navegar em níveis diferentes de solução daquele mesmo problema, conseguindo aplicar contextos específicos, identificar aproximação em determinado contexto. Vamos dar um exemplo aqui de uma regularização fundiária, regularizar a terra. Ele vai saber identificar, esse imóvel aqui ele não foi registrado corretamente, sabendo identificar o que vem a seguir. Por exemplo, com um imóvel que não foi registrado corretamente, mas isso há 50 anos atrás. Assim como um novo loteamento, uma nova divisão de uma mesma terra. A maioria dos problemas do mundo são transdisciplinares e existe mais de uma forma de resolvê-los, e é por isso que a gente tem tanto produto e serviço. Os problemas podem ser vistos de ângulos diferentes. Então, como no meu exemplo, a pessoa quer regularizar um imóvel, mas a situação de cada um e o seu contexto vai ter nuances diferentes. E o especialista vai saber lidar com isso. E não só saber lidar com isso, mas saber otimizar os recursos para gastar menos com isso. Menos dinheiro, menos energia. Nos torna especialistas acaba sendo nossa obsessão por algum problema. São as perguntas que nós nos fazemos por muito tempo, procurando respostas, procurando soluções. Às vezes para um incômodo nosso, às vezes para um incômodo de alguém da família, às vezes um incômodo que algum grupo social está vivendo e nos toca muito. O caminho do especialista pode acabar não sendo, na visão tradicional, aquele caminho linear que ele está fazendo a mesma coisa. Às vezes está buscando a resposta para um problema e ele está atuando em indústrias diferentes, atuando de formas diferentes, procurando soluções que se encaixam com aquele problema. As profissões, as ocupações, elas evoluem dessa forma. Não à toa, o engenheiro de hoje não é o mesmo de 50 anos atrás. Nem os médicos, nem assistentes. Algumas ocupações morrem, outras surgem. E o que fica é a pergunta: o que é aquilo que te incomoda? O que é aquilo que você deseja?
Quais são as respostas que você busca? Às vezes elas estão numa área mais afim à saúde, às vezes elas estão numa área mais afim à engenharia, às exatas. Fica essa pergunta para você. Qual é o grande incômodo que te faz buscar respostas? E em que tipo de contexto? O que permaneceu ao longo de alguns anos? Seguimos então nesse caminho de nos tornarmos especialistas, às vezes até mesmo sem se dar conta. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.